Atos capítulo 12. Nós vamos ler nessa noite, amados, capítulo 12 de Atos. Vamos ler alguns versículos, salteando. Versículo 1 diz: por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Fazendo passar a fio da espada Tiago, irmão de João, vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Amém. Capítulo 12, versículo de número 9. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real. O que se fazia por meio do anjo parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e saindo enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Versículo 11, então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Então lhe disseram: estás louca. Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Amém. Você pode tomar o seu lugar. Esse texto conta para nós um difícil período que a igreja de Jesus, a igreja primitiva, enfrentou. O texto começa dizendo que Herodes, fazendo um péssimo governo, ele queria ganhar o aplauso, ele queria ganhar a popularidade daquela sociedade daquela época. E Herodes, ele começou a fazer coisa para agradar a maioria daquele tempo. Abrindo um parênteses, é exatamente o que os governantes, o que os políticos, no executivo, estão propondo hoje. Observe que toda vez que se propõe uma lei que vai de encontro à palavra de Deus, no cerne daquela lei, no espírito daquela lei,
Há um sentimento no político que a propõe. E sabe qual é? É ganhar a maioria, é agradar a maioria. Então, muitas dessas propostas que são colocadas é exatamente para que um número maior de pessoas diga: poxa, que governo bacana esse, que governo propositivo, que governo moderno, que governo bacana, está propondo leis que estão agradando a uma grande massa, não é? Que é uma maioria, uma grande massa aí da população, está tentando ganhar conceito. Essas leis sempre vai estar indo de encontro ao que estabelece a palavra de Deus. Mas o que importa é a maioria, o que importa é a quantidade. Então eles vão propondo isso. Fechando parênteses, Herodes, ele percebe que aquele movimento novo que surge, o caminho, os seguidores de Jesus, ele está desestruturando tudo aquilo que estava teoricamente organizado numa religião fria, morta. O texto diz que ele manda matar Tiago. Tiago é morto, é decapitado, Tiago é brutalmente assassinado. E ele continua, e agora ele prende outro líder da igreja, ele prende Pedro. E diz o texto, nós lemos aqui, que ele pega quatro grupos de 4 soldados, 16 soldados, para vigiar Pedro. E ele pretende, literalmente, entregar Pedro para ser morto. Pedro vai ser morto por uma população que está muito satisfeita em deter, ou querendo deter o crescimento da igreja. Aí o texto diz assim, que quando Pedro é preso, diz o texto no versículo 5, capítulo 12, versículo 5, Pedro estava guardado no cárcere, vírgula, ponto e vírgula, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. A igreja entra em oração. E bonito que o texto, o historiador de Atos diz que era uma oração incessante. A igreja se reúne para orar, para Deus livrar Pedro, para Deus soltar Pedro daquela cadeia, daquela prisão. Aí o texto diz, no versículo seguinte, da seguinte maneira, versículo 12, capítulo 12, versículo 12, considerando Pedro, agora Pedro está solto, o anjo veio, soltou as correntes, abriu a porta automaticamente, a porta abriu, ele passou e a porta fechou. Pedro está solto, Pedro está na rua, versículo 12, considerando ele a sua situação, vírgula, resolveu ir à casa de Maria, versículo 12, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos. Agora observe isso, onde muita gente se havia reunido e estava o quê? Orando. O que havia então na casa de Maria? Um culto de oração. Que nível de oração era essa? Essa oração já foi adjetivada, já recebeu um adjetivo. Que oração é essa? Era uma oração o quê? Incessante, uma oração plena, uma oração forte, uma oração de poder, incessante. Essa oração, ela era uma oração objetiva. Essa oração era para quê? Para soltar Pedro. Então diga assim, intensiva e objetiva. Uma oração incessante e objetiva. O texto diz que no calor dessa oração, Pedro chega. E Pedro bate na porta da casa da irmã Maria. Uma moça chamada Rod, passando por aquela porta, ela escuta a batida e ela pergunta, quem é que está batendo? Porque há um clima muito difícil lá fora. Herodes está perseguindo a igreja. E quem é que está batendo? E ele diz, sou eu. E ela conhece o timbre da voz. E ela talvez pense, eu quem? Sou eu, Pedro. Ela conhece que é a voz de Pedro. Ela fica tão alegre, ela fica tão feliz. Meu Deus, ele está batendo na porta, eu ouvi a voz dele. E ela volta correndo e chama a liderança da oração. Chama Maria talvez, chama quem está perto. Maria, Maria, Maria. E para a oração, e ela está ofegante, ela diz,
Pedro está batendo na porta. Pedro está no portão, está aí fora batendo no portão. Versículo de número 15. Coloca o 15 na tela. Observe isso. Conseguiu 15? 13, 14, 15. Eles, porém, lhe disseram: você está, o quê? Fora de si. A NVI, na atualizada, diz: você está louca, você enlouqueceu. Vamos recapitular mais uma vez. Vamos recapitular. O que estava acontecendo na casa de Maria? Um culto de oração. Oração água com açúcar ou oração café forte sem açúcar? Espera aí. Água com açúcar ou café forte? Forte, quente, diga assim, forte, quente e sem açúcar. Era oração incessante e era oração objetiva. Diga, incessante e objetiva. Não estava ali ninguém orando por casa própria, ninguém estava orando por carro, ninguém estava orando para passar no vestibular. A oração era incessante e objetiva. Incessante e objetiva. Aí Rod fala assim: irmãos, queridos, a paz do Senhor. Olha, Pedro está batendo na porta. Pedro está batendo na porta. Param a oração e dizem: você está louca, você está fora de si. Insistindo ela, não é ele, eu conheço a voz dele, é ele que está lá. Diga comigo assim: incessante, objetiva. Aí colocaram um terceiro adjetivo que não deviam ter colocado. A oração, que era forte, virou irônica. Entrou um bichinho chamado ironia. Que perigo, irmãos, como o diabo assalta a nossa oração. Entrou a ironia. Não, deve ser o anjo dele. É o anjo dele que está ali fora. Crente não tem anjo de guarda não, irmãos. Crente não tem anjo de guarda. Nós temos o Espírito de Deus em nós. Amém? Amém? Você pode dizer amém? É o anjo dele, é o anjo dele, é o anjo dele. Mas Rod é uma moça convicta. Ela continua: não é o anjo dele não. E ele continua batendo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Foram abrir e realmente era Pedro. E Pedro entra. Nesta noite de oração, irmãos, eu quero destacar nesse texto, não Herodes, não Pedro, não o milagre das portas abertas. Eu quero destacar nesta noite algo que o Espírito de Deus, como que dizendo assim, olha para isso. É a nossa qualidade enquanto nós oramos. Eu quero nesta noite que o Espírito Santo nos leve a fazer uma desconstrução de algo que o diabo quer construir em nós. Vamos desconstruir umas inverdades do diabo que tenta colocar em nós. Número 1, o que acontecia na casa de Maria? Um culto de? Que nível de oração? Água com açúcar? Que suco ou forte? Diga, oração forte. O diabo, às vezes, ele tenta nos sugestionar da seguinte maneira: que quem está num culto de oração forte é mais crente, é mais espiritual de quem não está. E que quando nós estamos num culto de oração forte, logo, por consequência, nós somos poderosos em Deus. Você sabe por que Deus permitiu esse texto, esta vergonha aqui em Atos dos Apóstolos? Para me ensinar uma grande verdade nesta noite. Eu e você, todos nós, mesmo num culto fervoroso de oração, continuamos um tema para essa mensagem, em construção, com todas as nossas crises, com todos os nossos conflitos,
com todas as nossas incoerências, com todas as nossas falhas. Eu quero falar especificamente para você hoje que está aqui. O diabo está dizendo assim: não adianta orar não, você tem muita falha, você tropeça muito. Sabe, irmãos, aquela casa estava cheia de gente orando incessantemente, e no meio daquele grupo, alguém disse para uma moça assim: você está louca. Com sinceridade, aquela palavra era uma palavra para ser liberada num culto de oração de gente espiritual? Era? É um anjo dele. Aquilo era a palavra para aquela reunião? Mas por que está ali? Para dizer que eu e você somos frágeis demais. Nós somos frágeis. E para dizer uma outra verdade, e é essa que eu quero fechar com chave de ouro para você hoje. E falo pelo espírito da palavra profética. Mesmo com todas as deficiências, mesmo com todas as falhas, continue na oração. Mesmo com todas as falhas, mesmo com todas as debilidades, continue na oração. Continue. Porque o diabo, não vai não, você hoje falou besteira. Ei, tem gente hoje aqui que falou besteira. Tem gente hoje aqui que falou besteira. Vem cá, pastor Paulo. Não é o caso, dá um exemplo. Falou uma baita de uma besteira, virou para alguém e falou assim: você está maluco? Fala, você está maluco. Aí o diabo, pega a Bíblia. Escute isso, entenda isso pela fé. E comece a andar devagarzinho para lá. Aí o diabo vem: ei, você vai para onde? Eu vou orar. Vai para oração? Vou para oração. Tu não pode não. Não, lembra que você falou aquela palavra? Tu não pode orar não. Quem é você para orar? Tu acha que Deus vai ouvir a tua oração? Vai não, você não pode oração não. Pode voltar para casa. Tem muita gente desistindo da oração pelas falhas. Meu irmão, diga assim: Senhor, eu estou em construção, eu vou continuar orando, mesmo com falhas, mesmo com equívocos, eu vou continuar orando. Ore. Você não pode orar não, você chamou ele de maluco. Eu sei que chamei, eu fui um tolo na hora, mas eu vou pedir perdão, eu vou continuar orando. Diga assim: a vereda do justo é como a luz da aurora. Diga assim: que vai brilhando, até ser dia perfeito. Diga assim: eu estou em construção. Eu estou em construção. Tem muita coisa para lapidar ainda. Eu tenho muito que ser lixado ainda. Meu irmão, é como uma lixa. Como é que está? Eu ainda estou na terceira lixa. Quantas faltam? Eu não sei, falta um montão ainda. Mas eu estou sendo lixado. E quando lixar bastante, aí tem mais lixa. Aí o moço fala assim: acho que ainda tem um pouquinho aqui. Deixa eu passar aqui uma pasta aqui. E depois dá mais lixa. Meu irmão, é oração. E sai equívocos. E sai crises. Sabe por que falaram isso? Porque tinham dúvida. Tinha incoerência. Ora, eu estou orando incessantemente para Deus soltar. Deus soltou, mas eu não creio. Tinha dúvida. Meu irmão, diga assim: mas com tudo isso, eu continuo na oração. Com tudo isso, pastor, não dá para mim não, pastor, eu não consigo ser crente, às vezes eu falo besteira. Continua, meu irmão, você está em construção. Continua. É a lixa, você vai chegar lá. Um dia nós vamos chegar à posição, à estatura de varão perfeito. Meu irmão, só fica pronto quem está em construção. Quem não está em construção não fica pronto. Você entende isso? Só fica pronto quem está em construção. E está em construção, então não vai ficar pronto. Mas se começou, vai ficar um dia, meu irmão. Vai devagarzinho. Olha só, tanta coisa para fazer. Ontem, eu sozinho, eu falei assim: Deus, eu te glorifico por isso.
uma coisa que talvez a maioria não vai perceber. Eu vou falar agora, você talvez vai perceber. Em cada coluna dessa, desce um barbará, que é a água da chuva que desce. Em cada coluna dessa. Nós estamos numa obra para suprimir isso aqui. Então tínhamos que deslocar a queda de água dessa coluna, daquela e daquela. Se você olhar para o alto, você vai ver sob o duto do ar-condicionado um tubo de PVC de 150 milímetros que sai, não desce mais pela coluna, vai até a outra e desce na outra. Eu cheguei, olhei para isso e falei assim, Deus, é uma coisa que muita gente não vai perceber. É um detalhe que faz parte da construção. Eu falei, Deus, em cada canteiro desse aqui tem um buraco, irmãos. Vão entrar quatro armação de ferro pesada. 2 semanas para montar. Muita gente não vai ver, porque está vendo cadeira, está vendo painel, está vendo púlpito. Mas é algo que está saindo devagarzinho. Diga assim, eu estou em construção. Eu estou em construção. Sabe, o diabo falou assim, olha, pessoal, se fosse vocês, entregava o cartão de membro e desviava todo mundo. Deus não puniu ninguém. Deus podia voltar, reúne pessoas, eu vou meter o sarrafo em vocês, seus incrédulos. Não. Nós estamos em construção. Amém? Amém. Diga assim, a bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor é que nos sustenta. Então eu quero fazer um pedido a você hoje. Você que tem alguém do teu lado aí, diga assim, continue orando. Continue orando, continue orando, continue orando, continue orando, continue orando. Pastor, não vou orar hoje não, vou orar não, porque pastor, lá no meu trabalho me perturbaram e eu vou descer para falar isso. Me perturbaram e eu falei até um palavrão. Aí eu não vou mais na igreja não. Eu falei, pastor, vem na hora, eu falei. Continue orando, continue orando, continue orando. Irmãos, chamar alguém de louca, maluca, é um palavrão. É um palavrão. Você está maluca? Uma irmã. A Bíblia diz que quem chama o outro de maluco é réu de juízo. Isso é sério. Chamou a irmã de maluca. Irmãos, só porque ela disse que Deus tinha respondido a oração incessante. Não vou mais no culto de oração, não. Não vou porque duvido que Deus vai me escutar. Eu falei muita besteira. Permaneça orando. Permaneça orando. Permaneça orando, permaneça orando, permaneça orando. Meu irmão, Deus responde a oração de pessoas que estão em construção. Deus responde a oração de pessoas que estão em crise, estão em luta. Deus responde. Pastor, já para falar, essa aí Deus não vai responder não. Pessoal que duvida, pessoal que não crê. Meu irmão, eu glorifico o Senhor, porque Ele responde a oração de quem duvida, de quem não crê. Ele responde, Ele vai responder a tua oração. Ele vai responder a tua oração. Ele vai responder a tua... Irmãos, Deus responde a oração. A gente acha que a oração é respondida quando ela é acreditada numa denominação. Deus responde a oração de quem é da Assembleia. Deus responde a oração de quem é da Batista. Deus responde a oração de quem é da Universal. Não, engano seu. Deus responde a oração de quem ora. De quem ora. De quem ora. Pastor, ele não é crente, mas Deus responde a oração. Deus responde, irmãos. Deus responde a oração. Deus responde. Você lembra lá no navio que Jonas estava? Aqueles marinheiros não eram nem crentes. Cada um orava. E o que está acontecendo? E Deus, o que tem? Deus respondeu, o motivo é esse cara aí, que está dormindo. Esse cara é o causador da história. Deus respondeu. Deus responde a oração. Amém.